NR6, Equipamento de Proteção Individual, EPI. 6.1 Para os fins de aplicação desta norma regulamentadora, NR, considera-se equipamento de proteção individual, EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 6.1 Entende-se como equipamento conjugado de proteção individual, todo aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 6.2 O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação, CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. 6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. A. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho. B. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. E. C. Para atender a situações de emergência. 6.4 Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, observado o disposto no item 6.3, o empregador deve fornecer aos trabalhadores os EPI adequados, de acordo com o disposto no anexo 1 desta NR. 6.4.1 As solicitações para que os produtos que não estejam relacionados no anexo 1 desta NR sejam considerados como EPI, bem como as propostas para reexame daqueles ora elencados, deverão ser avaliadas por comissão tripartite a ser constituída pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, após ouvida a CTPP, sendo as conclusões submetidas àquele órgão do Ministério do Trabalho e Emprego para aprovação. 6.5 Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, SESMIT, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA e Trabalhadores Usuários, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. Alterado pela Portaria CIT/DSST 194, 2010. 6.5.1 Nas empresas desobrigadas a constituir SESMIT, cabe ao empregador selecionar o EPI adequado ao risco, mediante orientação de profissional tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, o designado e trabalhadores usuários. Alterado pela Portaria CIT/DSST 194, 2010. 6.6 Responsabilidades do empregador. Alterado pela Portaria CIT/DSST 194, 2010. 6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI. A. Adquirir o adequado ao risco de cada atividade. B. Exigir seu uso. C. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. D. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. E. Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado. F. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. E. G. Comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade observada. H. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. Inserida pela Portaria CIT/DSST 107, 2009. 6.7 Responsabilidades do trabalhador. Alterado pela Portaria CIT/DSST 194, 2010. 6.7.1 Cabe ao empregado quanto ao EPI. A. Usar, utilizando apenas para a finalidade a que se destina. B. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. C. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso. E. D. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 6.8 Responsabilidades de fabricantes ou importadores. Alterado pela Portaria CIT/DSST 194, 2010.
6.8.1 O fabricante nacional ou o importador deverá: a. Cadastrar-se junto ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, alterado pela Portaria CIT/DSST 194/2010. B. Solicitar a emissão do CA, alterado pela Portaria CIT/DSST 194/2010. C. Solicitar a renovação do CA quando vencido o prazo de validade estipulado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, alterado pela Portaria CIT/DSST 194/2010. D. Requerer novo CA quando houver alteração das especificações do equipamento aprovado, alterado pela Portaria CIT/DSST 194/2010. E. Responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI que deu origem ao certificado de aprovação, CA. F. Comercializar ou colocar à venda somente o EPI, portador de CA. G. Comunicar ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho quaisquer alterações dos dados cadastrais fornecidos. H. Comercializar o EPI com instruções técnicas no idioma nacional, orientando sua utilização, manutenção, restrição e demais referências ao seu uso. I. Fazer constar do EPI o número de lote de fabricação. E. J. Providenciar a avaliação da conformidade do EPI no âmbito do Sinmetro, quando for o caso. K. Fornecer as informações referentes aos processos de limpeza e higienização de seus EPI, indicando quando for o caso, o número de higienizações acima do qual é necessário proceder à revisão ou à substituição do equipamento, a fim de garantir que os mesmos mantenham as características de proteção original. Alterado pela Portaria CIT/DSST 194/2010. 6.8.1.1 Os procedimentos de cadastramento de fabricante ou importador de EPI e de emissão ou renovação de CA devem atender os requisitos estabelecidos em portaria específica. Inserido pela Portaria CIT/DSST 194/2010. 6.9 Certificado de aprovação, CA. 6.9.1 Para fins de comercialização o CA concedido aos EPI terá validade, alterado pela Portaria CIT/DSST 194/2010, a. de 5 anos, para aqueles equipamentos com laudos de ensaio que não tenham sua conformidade avaliada no âmbito do Sinmetro. B. Do prazo vinculado à avaliação da conformidade no âmbito do Sinmetro, quando for o caso. 6.9.2 O órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, quando necessário e mediante justificativa, poderá estabelecer prazos diversos daqueles dispostos no subitem 6.9.1. 6.9.3 Todo EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número do CA. 6.9.3.1 Na impossibilidade de cumprir o determinado no item 6.9.3, o órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho poderá autorizar forma alternativa de gravação, a ser proposta pelo fabricante ou importador, devendo esta constar do CA. 6 e 10. Item excluído pela Portaria CIT/DSST 194/2010. 6 e 11 Da competência do Ministério do Trabalho e Emprego. 6.11.1 Cabe ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho: a. Cadastrar o fabricante ou importador de EPI. B. Receber e examinar a documentação para emitir ou renovar o CA de EPI. C. Estabelecer, quando necessário, os regulamentos técnicos para ensaios de EPI. D. Emitir ou renovar o CA e o cadastro de fabricante ou importador. E. Fiscalizar a qualidade do EPI. F. Suspender o cadastramento da empresa fabricante ou importadora. E. G. Cancelar o CA. 6.11.1.1 Sempre que julgar necessário o órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho poderá requisitar amostras de EPI, identificadas com o nome do fabricante e o número de referência, além de outros requisitos. 6.11.2 Cabe ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego: a. Fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e à qualidade do EPI.
b. Recolher amostras de EPI. E. C. Aplicar, na sua esfera de competência, as penalidades cabíveis pelo descumprimento desta ANR. 6 e 12 subitens, revogados pela Portaria CIT número 125/2009, fim da ANR 6.